Uma vida firmada na rocha. Ô glórias! Quem é que tem a vida firmada na rocha? Aleluias! Todos nós temos uma vida firmada na rocha. Assim precisa ser, irmãos, o servo de Deus precisa ter a sua vida alicerçada na rocha. Ele não pode andar de qualquer jeito. Ele precisa ser firmado, forte, alicerçado, inabalável. Pode bater as águas, bater o vento, bater os costumes, bater a cultura, bater tudo contra nós, que não há de nos abalar. Porque nós estamos firmados na rocha. E a rocha é Jesus. Jesus é a rocha. Oh glórias! Jesus é o nosso rochedo sobre o qual nós estamos fundamentados. A nossa fé é em Cristo Jesus. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 6, versículos 46 até o 49. Hoje veremos uma parábola contada por Cristo Jesus, que mostra a necessidade de estarmos fundamentados nele, fundamentados em Cristo. Lucas capítulo 6, versículos 46 até o 49, ouça com atenção o que diz a palavra. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edifica uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém, amados? Senhor, muito obrigado por nos ensinar, Senhor, nos dar a direção certa e que nós possamos entender a necessidade de estarmos fundamentados em Ti a cada minuto da nossa vida. Oh Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, Jesus ensinou muitas vezes através das parábolas. Ele contava histórias para exemplificar, para ilustrar verdades fundamentais para a nossa caminhada, verdades fundamentais para a nossa vida. E nesta parábola o Senhor chama-nos a necessidade, chama-nos a atenção para a necessidade de estarmos com os nossos pés fundamentados, estarmos com os nossos pés alicerçados na rocha, no lugar seguro, no lugar firme, para que quando as dificuldades, quando as tempestades surgirem, não sejamos abalados. Oh glórias! E aqueles irmãos que são fundamentados, que estão com seus pés na rocha, pode vir os problemas, as dificuldades. Aqueles que estão em Cristo Jesus, é uma construção firme. Pode vir os problemas, as dificuldades, pode vir os terremotos da vida, mas não serão abalados, porque estão fortalecidos, estão fortificados em Cristo Jesus. Aleluias! Amados, no entanto, quando nós temos uma vida vazia de Cristo, uma vida apenas talvez religiosa, uma vida sem um compromisso real com Cristo, sem um compromisso verdadeiro com o Todo-Poderoso, nas primeiras dificuldades, nas primeiras chuvas, é apenas a terra ficar úmida que a casa racha, a casa aparece, as rachaduras, as paredes desabam. Nós temos que estarmos dia após dia em Cristo, firmados no Senhor. Afinal, quando a nossa vida está em Cristo, ela é firme, ela é alicerçada, ela é forte, ela é amparada pelo nosso amado Jesus. E esta é a visão que nós precisamos ter e corrermos para buscarmos esta verdade para a nossa vida. Se o Senhor, amados, ensinou-nos essa realidade, é para que nós possamos colocá-la em prática. Os ensinamentos de Cristo são práticos, são ensinamentos para que nós possamos vivenciá-los no nosso dia a dia, são ensinamentos para que nós possamos praticá-los.
E a partir do momento que nós entendemos a mensagem profunda, maravilhosa, extraordinária de Cristo e a praticamos, vamos ver o mover do Espírito Santo a cada instante no nosso viver. E é isto que nós precisamos, amados, é para cada um de nós. Nós precisamos de uma vida firmada na rocha. E é necessário muitas vezes perguntarmos a nós mesmos: será que a minha vida está firmada na rocha? Será que a minha vida está fundamentada, está alicerçada na rocha? Quando nós temos uma vida alicerçada em Cristo Jesus, aquilo que é de Cristo torna-se comum a nós. Aquilo que é do Senhor torna-se uma realidade na nossa vida. Porém, quando nós vivemos segundo o nosso interesse, segundo o nosso entendimento, a nosso bel prazer, certamente, amados, a mensagem do Eterno não encontra lugar em nosso coração e nós vamos viver para fazermos e satisfazermos a vontade da nossa velha natureza, da velha carne. Portanto, bom é conhecermos a palavra e vivermos a verdade de Cristo Jesus a cada instante. Este é o interesse do Senhor para cada um de nós. Amados, diz a palavra que é necessário que a nossa vida esteja em Cristo Jesus. Você precisa viver Cristo dia após dia. Não perca o nosso amado Jesus de vista, mas viva o Senhor Jesus com todas as tuas forças, com todo o teu vigor. A palavra chama-nos a atenção para a obediência ao Todo-Poderoso e ainda para a prática dos ensinamentos de Cristo. Essa parábola mostra dois aspectos interessantes, podemos, claro, ver outros aspectos, porém, hoje vamos nos deter em dois aspectos. O primeiro aspecto, a obediência total, incondicional ao Todo-Poderoso. E o segundo, a necessidade de ouvi-lo e praticar os seus ensinamentos. Amém? Versículo 46, ouça o que diz a palavra. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha só a interrogação de Cristo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Irmãos, a obediência é irrestrita e incondicional. Nós precisamos obedecer ao Senhor de uma forma ilimitada, de uma forma absoluta. Nós temos que ir até as últimas consequências para não desobedecermos à vontade do Senhor, para não pecarmos pela desobediência. É preciso irmos até as últimas consequências. Nós temos que dar a nossa vida pelo nosso amado Jesus. É uma obediência irrestrita. Nada pode nos afastar da presença do Senhor. É uma obediência incondicional. Nada pode, nada, absolutamente nada, poderá nos afastar da presença do Senhor. Esta é a verdade que Deus quer que você viva e que você pratique. E quando Cristo diz, na verdade ele pergunta, ele interroga aqueles que estavam ali: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Amados, Cristo Jesus sabia que as pessoas estavam vivendo apenas a superficialidade da religiosidade. Estavam apenas buscando de uma forma superficial, não queriam de fato um compromisso, não queriam de fato uma vida aos seus pés, eles não queriam viver a verdade do Eterno com todas as forças, com todo o seu vigor, eles não queriam doar-se para o Senhor. Eles queriam, amados, usufruir das bênçãos, usufruir daquilo que Deus tinha e tem para dar a todos que se achegam a Ele. No entanto, o Senhor sabe que é preciso que o homem esteja firmado nele, andando em comunhão com Ele. Esta é a vontade do Senhor, é isto que Deus quer, e o Senhor sonda os nossos corações, Ele vê se há ou não obediência na nossa existência, e o Senhor chama-nos atenção para essa necessidade de uma vida diferente, de uma vida transformada, de uma vida alicerçada na rocha. Aqueles que são construtores sabem que se você constrói uma casa sobre uma rocha, sobre um lajedo, sobre uma pedra, dificilmente essa casa cai.
porque pode vir o terremoto, pode vir as dificuldades e tudo mais, mas a casa está ali, firme, forte, inabalável. E é isto que o Senhor é na nossa vida. Ele é a nossa rocha. Quando nós fundamentamos nele a nossa existência, nós de fato vamos chamar o Senhor de Senhor, porque vamos obedecê-lo, vamos observar os seus mandamentos, vamos praticar aquilo que ele quer, vamos andar em obediência, vamos ler a palavra e praticar a palavra, vamos viver em louvor, em adoração, vamos viver segundo aquilo que ele deseja para a nossa vida, irmãos. Porque é impossível que a nossa existência esteja na rocha e vivermos de forma diferente. Aqueles que estão em Cristo não trilham pelos seus próprios caminhos. Na verdade, aqueles que são de Cristo não têm caminhos particulares, caminhos pessoais. O caminho pelo qual ele anda é o próprio Cristo Jesus. A nossa vida ela está tão mergulhada em Cristo Jesus, tão misturada com Cristo. É uma só unidade a ponto de o nosso trilhar, o nosso caminhar, o nosso andar sempre será pelo caminho, por Cristo Jesus, em todas as áreas, em todas as situações, em todas as nossas atitudes. Assim é a vida daqueles que amam a Cristo e que, por obediência a Ele, abrem mão dos seus interesses pessoais, abrem mão das suas vontades, para que somente o nome santo do Eterno esteja em evidência, esteja visível àqueles que se achegam a nós. Esta é a realidade dos homens que possuem uma vida firmada na rocha, que vivem olhando somente para Cristo Jesus. Disse Jesus, perguntou Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Veja qual é a interrogação de Cristo. Por que vocês não fazem o que eu vos mando? Por que vocês não me obedecem? Por que vocês andam distante de mim, mesmo assim me chamam de Senhor? O Eterno, amados, não deseja apenas meras palavras, não. O Senhor não quer que nós, da nossa boca, proceda apenas sons inteligíveis. É preciso que sejam sons agradáveis ao Todo-Poderoso, sons que sejam, glórias, agradáveis ao amado. Que o Senhor possa nos ouvir quando estamos orando e ver a sinceridade do nosso coração. Que o Senhor possa olhar para nós quando nós estamos louvando e ver que o nosso coração também está na mesma sintonia. A nossa mente está na mesma sintonia. Não apenas uma boca que solta palavras vazias, louvores vazios, ministrações vazias, mas sim palavras que estão ancoradas, ministrações que procedem do coração e que sobem agradáveis aos ouvidos do Todo-Poderoso. Nós não podemos achar que cantar é louvar e adorar, mas é preciso que o nosso ser esteja na mesma sintonia, que nós possamos louvar com a boca, com a nossa mente, e o coração também possa estar presente no nosso louvor. Amados, isso significa que há uma obediência à vontade do nosso amado Jesus. E quando nós obedecemos ao Criador, a glória do Eterno há de manifestar-se em todas as áreas da nossa existência. Dentro da nossa casa, no seu trabalho, aquilo que você faz nas ruas, no meio no qual você está inserido, onde quer que você vá, as pessoas hão de ver que você é de Cristo Jesus. Porque os teus princípios são sólidos. São princípios de obediência irrestrita e incondicional a Cristo. Ou seja, você não abre concessões nos teus princípios, concessões naquilo que você crê. Assim é a vontade do Senhor para as nossas almas. E foi essa a interrogação que Cristo fez àquelas pessoas que ali estavam presentes. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que mando? Irmãos, que essa interrogação do Eterno, ela não venha a ser aplicável à nossa vida, mas que o Eterno possa olhar para cada um de nós e nos ver como
pessoas que vivem a obediência, que o amem acima de todas as coisas. O outro aspecto também tão profundo quanto o primeiro é tempo de ouvir e praticar. A vida da gente é assim, irmãos, é ouvindo e praticando. Nós ouvimos do Senhor e colocamos em prática a vontade de Deus. Se nós fizermos assim, com certeza teremos uma vida diferente, a nossa existência será diferente, porque seremos movidos pelo Espírito Santo de Deus, e quando o Espírito de Deus move na nossa vida, teremos experiências até assustadoras do nosso ponto de vista com Cristo Jesus. Porque aquilo que Ele faz na vida daquele que crê é tão grande, que às vezes nos deixa extasiados, assustados pela grande glória do Senhor para com as nossas almas. No versículo 47, ouça o que disse Jesus: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Veja, irmãos, olha só as condições. Todo aquele que vem a mim, é o Senhor Jesus falando. Todo aquele que vem a mim, eu tenho que deixar a minha vida, abrir mão da minha vida, abrir mão de tudo quanto tenho, a chegar a Cristo Jesus. Nós precisamos nos achegar ao Senhor e ouvir a palavra do amado. Ouvir a palavra, ouvir as palavras do Senhor, os ensinamentos de Deus, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja para a nossa vida, nós precisamos ouvir, irmãos. Se eu não ouvir a palavra, como é que eu posso crer? Eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que deixar a palavra de Deus ecoar dentro do meu coração. Todas as vezes que eu ouço a palavra, eu cresço um pouco mais na presença do Senhor. Todas as vezes que a palavra de Deus é alicerçada, é guardada dentro do meu coração, significa que eu dei passos em direção ao Senhor, que eu cresci na presença de Deus, que eu cresci. Nós precisamos ouvir a palavra do Eterno, porque é ouvindo a Deus que nós vamos ter bases para crescermos e sermos segundo a vontade dEle. E se nós, amados, ouvimos a palavra, e não apenas guardarmos no coração, mas as praticarmos. Olha a outra condição: praticar a palavra do Senhor. Eu tenho que praticar a vontade de Deus. Eu não posso ser apenas um mero ouvinte da palavra, ouvir a palavra, decorar a palavra. Eu posso ter a Bíblia dentro do meu coração e não praticar. Queridos, não há ninguém que conhece mais a palavra de Deus do que Satanás. Não existe ninguém, não existe um ser sobre o universo que conheça mais a palavra de Deus do que Satanás. Ele conhece essa palavra a ponto de citá-la de ponta a ponta. Ele conhece essa palavra não como nós a conhecemos, mas ele conhece na essência. Na essência, amados, na profundidade que nós não entendemos, é este o conhecimento que o diabo tem da palavra. Veja que interessante. E mais, além de conhecer a palavra, ele conhece pessoalmente, visivelmente, o autor da palavra. Ele conviveu com o autor da palavra. Ele esteve junto ao autor da palavra. Ele sabe quem é Deus de perto. Mas o interessante, irmãos, que ele não pratica a palavra. Ele não pratica a palavra. Ele não é um praticante da palavra de Deus. Na verdade, ele abomina a palavra do Senhor. Eis aí, eu tenho que conhecer a palavra, mas eu tenho que praticar a palavra. Entenda isso. Há um engano muito grande, e isso geralmente ocorre, que nós acostumamos-nos com a palavra de Deus. Você vem à igreja, o pastor fala, o pastor anda com um chicote na mão, uma espada na mão, o pastor anda cortando a cabeça de todo mundo. Oh, misericórdia! Você ouviu? Oh, meu Deus, não é que é verdade? O pastor tem razão, é assim mesmo, está na Bíblia, ele falou a Bíblia, o pastor prega a Bíblia, ele não foge da palavra de Deus. Porém, fica só nisso.
Não pode ser assim. Se nós falamos em nome de Cristo Jesus, fundamentados na palavra, na Bíblia. E a Bíblia é para ser praticada, para ser vivenciada. Nós temos a obrigação de colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos revela, nos ensina. E é isto que Jesus está falando àqueles que o ouviam, àqueles que estavam ali: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que mando? E ele complementa dizendo: todo aquele que vem a mim, todo aquele que chama o Senhor de Senhor, todos aqueles que chamam Deus de Senhor, estes ouve as minhas palavras, ouve e as pratica. E esses são considerados como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Uma vida alicerçada na rocha. Amados, nós temos que parar, porque é o tempo de meditarmos na palavra de Deus. É o tempo de deixarmos a palavra adentrar ao nosso coração. É o tempo, querido, de deixarmos a palavra criar corpo na nossa vida, tomar força na nossa existência. É tempo de dar lugar à palavra do Eterno. É tempo, irmãos, é tempo de, com sabedoria, buscarmos uma comunhão íntima com Deus, trilharmos o caminho do Todo-Poderoso, andarmos com o Senhor. É tempo de instruir-nos, buscarmos a instrução no Senhor. É tempo de aprendizado. Eis o tempo oportuno para que essas situações, para que essas coisas sejam uma verdade na nossa vida. Nós não podemos deixar para amanhã, gente. Não deixe para amanhã. Nós temos que fazer hoje. Nós temos que viver Deus hoje. O Senhor não é para o futuro, o Senhor não é do futuro, o Senhor é do presente. O nosso amado é do presente. Amanhã eu farei, amanhã pode ser tarde demais. Todo mundo conhece essa frase: amanhã poderá ser tarde demais, mas é fato, é realidade. Eu tenho que andar o hoje com o Todo-Poderoso. Eu tenho que achegar-me ao Senhor hoje, ouvir a palavra do Senhor hoje, praticar a palavra do Senhor hoje. E assim, hoje, serei considerado como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Esta é a vontade do Senhor para a nossa vida, amados. E nos versículos 48 e 49, o Senhor mostra o resultado daqueles que andam com Ele e também as consequências daqueles que não querem saber de andar com Ele. Veja, versículos 48 e 49 diz a palavra: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aleluias. Queridos, nós vemos dois exemplos dados por Cristo nessa parábola. O primeiro exemplo daqueles que obedecem, daqueles que vivem a vontade do Senhor, que reservaram tempo para ouvir e praticar, que reservaram tempo para andar com o Todo-Poderoso, para louvar, para adorar, para ler a palavra, para deixar-se mover pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor diz que este é aquele homem que construiu a casa sobre a rocha, cavou valas profundas. O interessante é que passaram-se 2000 anos. Desde que Cristo contou essa parábola, 2000 anos passaram-se. Mas as técnicas de construção não se alteraram. Quando você quer fazer uma casa bem feita,
cava-se valas profundas, alicerces profundos, ou você procura uma rocha. Mesmo assim você fura a rocha, coloca na rocha ferros para ancorar o alicerce. Veja, não mudou nada. O exemplo de Cristo é válido para os nossos dias. Ele ensina-nos que nós, como servos dele, temos que andar firmados de uma forma tão segura, mas tão segura, tão bem feita, que o rio pode encher, que pode levar tudo, mas a casa vai ficar de pé. Em outras palavras, mesmo que levante-se todos os problemas dessa terra contra a tua vida, todos os tipos de problemas podem levantar-se contra você. O diabo pode vir com todo o inferno contra a tua vida, mas se você é um homem que obedece a Cristo, obediência irrestrita e incondicional, se tu tens tempo, ouviu a palavra, é um praticante da palavra, você é inabalável, você é firmado na rocha, nada pode te derrubar, nada pode te abalar, nada pode, porque você entende que estas coisas vão de acontecer àqueles que são fiéis, e o Espírito de Deus enche o teu coração, o Espírito Santo de Deus te dá a segurança que você precisa. É simples a palavra, e é exatamente isso, na simplicidade, que o Senhor está ensinando, àqueles que o ouviam. E hoje, esse ensinamento é uma verdade, porque o Espírito Santo de Deus fala, o Espírito Santo de Deus continua usando a palavra de Cristo para nos ensinar, o Espírito Santo de Deus continua falando a cada um de nós. Construa a tua vida, construa firme a tua vida sobre a rocha. Não ande por aí balançando, como uma casa construída num brejo, por exemplo. Quem sabe num brejo, você bate na parede, a parede está balançando. Você não pode ser dessa forma. O Senhor não chamou você para viver desse jeito, mas o Senhor te chamou para viver firme nele. Que teus propósitos sejam olhar para Cristo acima de todas as coisas, amá-lo com todas as tuas forças, guardar a sua palavra sobre tudo, guardar a sua palavra. No versículo 49, o Senhor diz a respeito daqueles que não têm os seus alicerces, as suas bases sobre a rocha. E ele diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amados, estes são aqueles que vivem a desobediência. São religiosos, sim. Estão dentro da igreja, sim. Tomam a ceia, sim. São ofertantes, amém. Dizimistas, também. São pessoas de uma boa índole, sim. Bom caráter, sim. São pessoas que você olha para elas e as vê como alguém confiável, sim. Mas, se não houver uma obediência aos princípios de Deus, estes não possuem um alicerce firme no Senhor. Se eles apenas ouvem a palavra, estão ouvindo, mas não permitem que esta palavra fique gravada no coração e não as coloca em prática. Não são praticantes da palavra de Deus. Eles vivem a desobediência, apenas ouvem e não praticam. Esses, amados, o Senhor diz que são semelhantes à casa, à construção sem alicerces, feito sobre a terra. E quando vem a chuva, quando as águas chegam, quando a enchente bate, logo as paredes caem, porque não tem fundamento. Em outras palavras, são os crentes que ouvem, mas vivem na prática do pecado. Ouvem, mas não praticam a palavra de Deus. Nas primeiras tormentas, dificuldades, nos primeiros vendavais temporais,
nas primeiras tentações, opressões, estes arriam as suas vidas. Amados, caem. Não conseguem ficar de pé, porque não têm base, não estão alicerçados. São pessoas que não possuem base nas suas vidas. O interessante ainda é que esses não entrarão no reino dos céus. Não entrarão, amados. Mas por que não entram? Porque não vivem a obediência exigida por Deus. Exigida por Deus. Queridos, hoje eu falava na rádio, na Montanha FM, a respeito da palavra servo. A palavra servo. A palavra servo, na verdade, a sua essência é escravo. Ela significa escravo. Ela foi traduzida para as nossas versões como servo, mas a palavra remete para escravo. Ou seja, o Senhor quer que tu sejas escravo dele. Escravo dele. Amados, quando o Senhor chama-nos a atenção com essa palavra escravo, Ele estava eliminando todas as possibilidades de vontades pessoais. Todas as possibilidades. O escravo, hoje, graças a Deus, nós não temos mais no Brasil, mas nos tempos em que existiam os escravos, eles não tinham direito de nada, irmãos. Hoje eu vou no médico. Não tinha médico para o escravo. Hoje eu quero usar uma roupa diferente. Não tinha escolha. Ele usava aquilo que era dado. Hoje eu quero comer um frango assado. Como? Eu quero morar numa casa legal. A expressão eu quero não existia na vida dos escravos. Eles não tinham vontade. Eles não tinham, de forma alguma, liberdade para manifestar o seu eu. Eles eram apenas cumpridores das leis, das vontades dos seus proprietários. Isso é muito louco, amados. E nós não entendemos isso. Nós não entendemos. É difícil entender. É difícil entender que um ser humano, não tinha direito de nada. Se ele estava doente, não tinha o direito de ficar deitado, porque o seu Senhor não permitia. Era daquele jeito. Amados, com Deus é mais ou menos assim. Evidentemente não pelo lado terrível, mas sim pela manifestação da vontade dele sobre a nossa vontade. Todas as nossas vontades precisam estar submetidas à vontade de Cristo. Cristo Jesus é nosso Senhor. Fomos comprados a preço de sangue, para dele sermos propriedades exclusivas. E estes que são propriedades exclusivas do Senhor, certamente a sua vida está firmada na rocha. Nos dias da escravidão, certamente era terrível, era um sofrimento terrível, certamente era algo assustador. Hoje nós somos propriedade de um Deus de amor, que cuida dos seus, da sua propriedade, com toda forma de amor, de zelo e de bênção. Amém? Que vocês possam olhar para Cristo, fundamentar a sua vida em Cristo, firmar a sua vida na rocha que é Jesus, vivendo a obediência completa ao Todo-Poderoso, uma obediência irrestrita, ou seja, ilimitada, uma obediência incondicional, ou seja, absoluta, a Cristo Jesus. Que sejamos ouvintes da palavra, mas não apenas ouvintes, sim, praticantes da vontade do Senhor, e que sejamos instrumentos, glórias, úteis nas mãos daquele que nos libertou da escravidão do pecado, para que possamos viver a vontade dele com prazer e com alegria a cada instante da nossa vida. E certamente a nossa existência será inabalável, porque o Senhor será conosco. Glórias! Que a tua vida seja firmada
na rocha. Analise, pense, reflita. A tua vida está na rocha? Se não estiver, hoje é o tempo de acertar-se com nosso amado Jesus. Amém, amados? Oh, bênção. Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas nos dar cada dia a revelação da palavra, Pai, para que nós possamos fazer somente a Tua vontade, vivendo somente aquilo que Tu queres, para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado e glorificado. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1104